A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que o Papai do Céu nos concede de nós estarmos juntos para louvar, para engrandecer, para magnificar e exaltar o seu nome. É mais um momento que nós temos aí a alegria de falar com o nosso Pai, a alegria de dizer a Ele que nós estamos gratos por mais um dia de vida, por mais uma semana, por mais esse mês, né, que ainda a gente pode dizer que está no princípio, né? Hoje é dia 13, que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, venha nos visitar nessa manhã, venha operar através do seu Santo Espírito, através das suas mãos poderosas, através dos seus milagres, através da sua bondade, amém? Então que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, venha verdadeiramente falar comigo, falar contigo nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Eu quero, aleluia, estar aí orando com os meus amados irmãos, aqueles que têm aí as suas causas, né? As causas, muitas vezes, a gente tem dito causas impossíveis, né? Mas em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz que o que é impossível para um homem não é impossível para o nosso Pai Eterno. O que é impossível para nós aqui na terra não é possível para aquele que tudo pode. O salmista diz que do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. E nós precisamos aprender com o nosso Deus as maravilhas que Ele tem para a minha vida, as maravilhas que Ele tem para a sua vida. Nós precisamos verdadeiramente colocar a nossa vida no altar do Senhor e confiar nele. No Salmo 127 diz, se o homem, né, ele trabalhar de sol a sol, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, não adianta comer o pão de dores, levantar cedo de madrugada, se nós não colocarmos o nosso Deus em primeiro lugar. O nosso Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida, na sua vida. O nosso Deus é aquele quem opera tanto querer conforme efetuar. E nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. O Senhor, ele tem a primazia de todas as coisas. E nós precisamos aprender a confiar nele. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar, Senhor, eu não mereço, mas a tua graça, ela tem me alcançado. Eu não mereço, mas o teu poder sobrenatural tem vindo sobre mim, tem vindo sobre a minha casa. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar desse Deus que tudo pode, e Ele satisfará o desejo do meu, Ele satisfará o desejo do teu coração, amém? Então que o nosso Deus venha nessa manhã, através de nossas orações, através de nossas buscas, através de nossas intercessões, falar conosco, ministrar através do seu Espírito Santo, fazendo uma obra maravilhosíssima na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que Deus venha aí operar em nós, que Ele venha fazer um milagre, aleluia, milagre que tanto nós precisamos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar neste momento, quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, clamando a Ele pela sua misericórdia, pela sua graça, agradecendo também por esse dia, amém? Glórias a Deus. Então vamos orar, ore comigo junto, vamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado, Senhor Deus, pelas tuas mãos potentes, ó Pai, que nos despertou nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que a tua palavra diz, Senhor Deus, quando nós deitamos na cama, logo pegamos no sono.
E o Senhor dá, Senhor Deus, aos teus filhos enquanto dormem. Dá alegria, saúde, paz, prosperidade. Dá descanso, ó Pai, renovo, Senhor Deus, para começarmos um novo dia. Então, ó Pai, muito obrigado, ó Pai, pelo amanhecer, pela noite que se passou. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo alimento. Muito obrigado, Senhor Deus de Israel, pelos nossos amados irmãos, pela nossa família. Muito obrigado, ó Deus, pela casa onde nós moramos. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, por tudo que temos, ó Pai. Nós te agradecemos. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia, por mais essa semana, Senhor Deus, por mais este mês. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, por nós estarmos aqui, Senhor Deus, porque a tua palavra tem dito, Senhor Deus, que foi o Senhor que nos escolheu e não nós que escolhemos a vós. Mas o Senhor tem, aleluia, Senhor Deus, pego, Senhor Deus, nas nossas mãos, através, Senhor Deus, do Espírito Santo de Deus, e nos conduzido, Senhor Deus, à tua presença, Senhor Deus, que é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus de Israel, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dom do Espírito Santo. Nós te agradecemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por ter nos escolhido. Nós agradecemos, ó Pai, por nós estarmos aqui nessa manhã falando com o Senhor. Então, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, a cada um de nós pelas mãos, ó Pai. Não nos deixa, Pai, aleluia, desviar dos teus caminhos, ó Pai, pois, aleluia, Senhor Deus, sabemos, ó Pai, que é o melhor caminho, ó Pai, o caminho que conduz à salvação. A tua palavra diz, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não tem outro caminho a não ser o Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, aleluia, nós clamamos, ó Pai, aleluia, pelos nossos entes queridos. Nós clamamos, ó Pai, pelas pessoas, ó Pai, que ainda não conhecem o Senhor, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, conforme diz a tua palavra, que existem pessoas, ó Pai, que não estão nesse aprisco, ó Pai, mas que o Senhor deseja que esteja. Então, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça de nós, ó Pai, instrumentos teus. Ministra, Senhor, sobre nós com teu carinho, com teu amor, com teu sobrenatural, com as tuas mãos poderosíssimas, Pai. Faça, Senhor, resplandecer, Senhor, da tua glória sobre a minha vida, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha, Senhor, dar renovo, Senhor, tanto físico, ó Pai, conforme espiritual. Quantas pessoas, ó Pai, tem passado, Senhor Deus de Israel, por momentos, ó Pai, turbulentos, ó Pai. Aleluia, momentos, ó Pai, de dores, momentos, ó Pai, em que o choro, ó Pai, tem durado uma noite, mas a tua palavra diz, Senhor Deus, que a alegria vem pelo amanhecer. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, visita, Senhor Deus, aquele, aleluia, que está acamado, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que muitas vezes, ó Pai, aleluia, ocupam a cadeira de rodas, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, rasteja, Senhor Deus, pelo chão. Muitas vezes, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, estão nos corredores dos hospitais, sobre macas, ó Pai, outras vezes no chão, outra vez, Senhor Deus, na triagem, ali nos bancos, ó Pai, gemendo, Senhor Deus, de dor, Pai. Mas o Senhor, ó Pai, é aquele que visita, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os CTIs, as CTIs, os hospitais, ó Pai. O Senhor visita, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, todos os lugares. Assim, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que o teu milagre, Pai, que o teu sobrenatural, Pai, esteja chegando, Senhor Deus, à vida, Senhor Deus, dessa pessoa, Senhor Deus, que tem orado comigo, daquele, Senhor Deus, que nem força para orar tem, mas, aleluia, Senhor Deus, está expressando através dos seus pensamentos, através do seu choro, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e tem clamado ao Senhor, ó Pai, aleluia, mesmo sem abrir a boca, Senhor Deus, mas o Senhor tem ouvido, o Senhor tem contemplado, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus de Israel, a dor, ó Pai, o clamor, o choro, ó Pai, do teu filho e da tua filha. Então, Pai amado, Pai querido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha com teu milagre, venha, Senhor Deus, com teu sobrenatural, com as tuas mãos poderosíssimas, Pai. Toca, Senhor Deus, no local da dor, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja, Senhor Deus,
aleluia, trazendo a cura, alívio, Senhor Deus, imediato, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua obra, Senhor Deus, ela nunca fica pela metade, mas ela é feita, Senhor Deus, por completo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, aleluia, pelo teu milagre, eu clamo, Senhor Deus, aleluia, pela cura, Senhor Deus, dos enfermos, ó Pai, daqueles, ó Pai, que estão sensíveis à voz do teu Santo Espírito. Então, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, visita, Senhor Deus, aos meus amados irmãos, ó Pai, visita, Senhor Deus, aos meus parentes, ó Pai, visita, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aos meus amigos, ó Deus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até mesmo aquelas pessoas que eu não conheço, ó Pai, mas que o Senhor conhece, Pai, aleluia, e a chama, Senhor Deus, pelo nome. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória. Ministra, Senhor Deus, com teu poder, ministra com a tua unção. Oh, Deus santo, 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 santo é o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu poder, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus de Israel, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Então, Senhor Deus, toca, Senhor Deus, faça um milagre, Senhor Deus, nessa manhã. Opera, Senhor Deus, aleluia, com teu sobrenatural. Opera, Senhor Deus, com as tuas mãos poderosíssimas, ó Deus. E faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, desse meu amado irmão, dessa minha amada irmã. Deus, confirma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, porque diz a tua, aleluia, sagrada Escrituras, que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E nós ligamos, ó Pai, a vitória, Senhor Deus, do teu povo. Nós ligamos, Senhor Deus, a vitória, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, daqueles, Senhor Deus, que se encontra em situação, Senhor Deus, que só o Senhor, ó Pai, pode intervir, ó Pai. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pela tua infinita misericórdia, Pai, esteja agindo, Senhor Deus, com poder e bondade. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus de Israel, quantas pessoas, ó Pai, são trabalhadores informais, outros, ó Pai, têm trabalhado, ó Pai, adoentado, outro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, está com falta de trabalho, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita e guarda e protege. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, abre portas, Senhor Deus de Israel, para que, aleluia, esse teu servo, ó Pai, essa tua serva, Pai, esse teu filho, ó Pai, ele, Senhor Deus, venha gozar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de um soldo, ó Pai, que possa, Senhor Deus, aleluia, trazer, Senhor Deus, o alimento, Senhor Deus, para dentro de sua casa. Aleluia, Deus de Israel, para que a sua geladeira, Pai, aleluia, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, abarrotada, Pai, o seu armário, Senhor Deus, com alimentos, Senhor Deus, necessários, ó Pai, para estar, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, toda a sua prole. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, visita, Senhor Deus, o teu servo, a tua serva, Senhor Deus, para que possam, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu soldo, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, cumprindo as suas responsabilidades mensais. Então, ó Deus de Israel, nós, aleluia, clamamos ao Senhor e te pedimos, através do teu Santo Espírito, ó Pai, que a tua graça, Senhor Deus, salvífica, Pai, que o poder do Senhor, que se aperfeiçoa nas fraquezas, ó Pai, venha se aperfeiçoar na vida de cada um dos amados irmãos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória. Aleluia, Deus, que, aleluia, o teu renovo, ó Pai, o renovo, aleluia, do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, esteja vindo, ó Pai, sobre teu filho e tua filha, Senhor Deus, para que possam, Pai, em teu nome, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estar trabalhando, ó Pai, e sendo, ó Deus, justificado, Senhor Deus, pelo seu trabalho, ó Pai, aleluia, com integridade, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, com caráter, ó Pai, com dignidade, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então opera, Deus, ministra, Senhor Deus, através, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, e faça, Senhor Deus, aleluia, com que teu filho e tua filha, Senhor Deus, venha romper, Senhor Deus, as barreiras, ó Pai, que estão propostas, ó Pai,
a cada um deles. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Faça, Senhor Deus, aleluia, resplandecer, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, derrama, Senhor Deus, aí do alto céu, Senhor Deus, as provisões, ó Pai, tanto físicas, Pai, conforme espirituais. Então, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita, guarda, protege. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, essas guerras, Pai, porque o Senhor é o Senhor da guerra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pois sabemos, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, ó Pai, que agem, Senhor Deus, nas regiões celestiais. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, seja o nosso general de batalha. Traz, Senhor Deus, paz sobre cascaduras, Senhor Deus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, quando o Senhor nos chamou à liberdade, Pai. Liberdade de ir e vir, ó Pai. Liberdade, Senhor Deus, de estar indo, Senhor Deus, até a tua casa, para louvar, para engrandecer, para magnificar ao teu nome. Então, Santo Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, ministrando, ó Pai, aleluia, sobre, aleluia, cada um de nós. Visita, Senhor Deus, aleluia, com teu poder, visita com tua unção, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma os pastores, ó Pai, aleluia, de Cascadura, os pastores, ó Pai, também, Senhor Deus, as igrejas, ó Pai, toda, Senhor Deus, a irmandade, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma a igreja Cairós com o nosso pastor Márcio, ó Deus, toma a casa de refúgio, ó Pai, com o pastor Miguel, o pastor Cláudio, ó Deus, toma também, Senhor Deus, a igreja, Senhor Deus, a Assembleia, aleluia, renascer, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma a pastora Lucimar, toma o pastor Manuel, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma também, Senhor Deus, a igreja batista, Senhor Deus, com o pastor Daciel, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma o irmão Sebastião, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o pastor Sebastião da igreja, Senhor Deus, ó Deus, Valdo Jaboque, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma a pastora Yara, a pastora Alexandre, Senhor Deus, da igreja, Senhor Deus, Efraim, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma também, Senhor Deus, aleluia, a igreja metodista, Senhor Deus, com o nosso pastor Carlos Wesley, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma a igreja, Senhor Deus, Assembleia de Deus, Ministério Efraim, Senhor Deus, com o pastor Carlos, pastor Márcio, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, também do pastor José, do pastor Valmir. Esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que seja, Senhor Deus, dias, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, memoráveis, ó Pai. Que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, vendo, Senhor Deus, aleluia, o teu Espírito Santo trazer um grande avivamento, ó Pai, no nosso meio. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, ministrando, Senhor Deus, com o teu poder, ministrando com a tua unção, Pai, e fazendo, Senhor Deus, muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Toma também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, as famílias, ó Pai, que residem também aqui em Cascadura, também, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, da bala perdida, Senhor Deus, do homem sanguinário, da mulher perversa, guarda, Senhor Deus, todas as famílias, ó Pai, da face da terra, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, que haja harmonia, Senhor Deus, dentro dos lares, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, os casais, abençoa, Senhor Deus, o relacionamento, ó Pai, com os filhos, ó Pai, que haja, Senhor Deus, fluidez, ó Pai, do teu Santo Espírito, ó Pai, que a tua graça salvífica, Pai, venha sobre nós, fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ministra sobre nós com o teu Espírito Santo, ó Pai, e faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória sobre a nossa vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando
operando maravilhosamente na sua vida e na vida de todos os seus. Tenha aí uma semana abençoadíssima na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. É um tempo maravilhoso quando nós estamos na presença do nosso Deus, quando nós estamos buscando a presença do Espírito Santo. Deus opera de uma forma sobrenatural. Deus opera de uma forma excelente na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo tempo, o nosso Deus tem sido maravilhoso. E nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na tua vida. E agradecemos a esse Deus maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Eu quero dar um bom dia especial aos meus amados irmãos. Esse bom dia especial diz assim: no tempo de Deus chegam as alegrias e bênçãos. Esperar no Senhor a cada amanhecer é o que me proporciona ânimo. Ele renova a minha fé, a nossa fé, fortalece o nosso coração e faz valer toda a espera. Que Deus siga nos abençoando e nos proporcionando um dia maravilhosíssimo na presença do Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Hoje nós vamos trabalhar um texto de Atos dos Apóstolos. E em Atos dos Apóstolos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o batizador com o Espírito Santo. E nós vamos estar aí trabalhando esse texto aí para que possamos estar cheios, do Espírito Santo de Deus, buscar essa oportunidade e falar: Senhor, eu quero me render a Ti, eu quero estar cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito, eu quero fazer ainda muito mais, aleluia, do que, aleluia, eu tenho pedido, do que eu tenho pensado, que o Senhor venha agir com soberana, aleluia, vocação sobre a minha vida. Eu quero ser vocacionado a estar levando a Tua palavra a todas as gentes, a todos os povos. Eu quero ser um instrumento usado pelo Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, que o Senhor esteja te cobrindo de bênção aí, saúde, paz, alegria, prosperidade, abençoando a sua família e todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Essa programação é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação, ela vai ao ar sempre às 7h30 da manhã. Hoje nós estamos aqui 7h24, um pouquinho mais cedo, Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e responsável por esse trabalho. Amém? O texto bíblico que nós vamos estar utilizando, está aqui o texto bíblico, mas não é esse texto bíblico que está aqui. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando é o texto bíblico de Atos, capítulo 1, versículo 8, que Jesus diz: não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha tanto na Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme falei, a reflexão em Atos dos Apóstolos é que Jesus, Ele é o batizador com o Espírito Santo. Amém? A data de hoje é dia 13 de fevereiro de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre
às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Deixei 2 links aí dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos e amigos que deixem aí o seu like, assista os vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quero cumprimentar também o nosso amado irmão José Vidal, que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor esteja te protegendo, guardando, livrando do mal e também esteja protegendo, guardando a nossa amada irmã Karen Iribarra. Tenha aí um maravilhoso dia, os meus amados irmãos, também os meus amados irmãos aqui no Kauai, a Nayara. Ore pelo meu casamento, pela minha gravidez. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, tome a Nayara, Senhor Deus, nas tuas mãos. Opera, Senhor Deus, com teu poder, opera com a tua unção. E faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, sobre o casamento, Senhor Deus, da tua filha. Dê a ela, Senhor Deus, uma boa hora, Senhor Deus, uma boa gestação. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja tomando, Senhor Deus, a tua filha pelas mãos. Ela não pede, Senhor Deus, oração ao pastor Carlos, ó Pai, mas ela pede ao Senhor, ó Pai, porque, Senhor Deus, a fé, Senhor Deus, está implantada dentro do seu coração. Então, Senhor Deus de Israel, aquele que te busca, o Senhor diz que o Senhor jamais lança fora. Acolhe, proteja, esteja, Senhor Deus, cuidando da tua filha, da gravidez, do fruto, Senhor Deus, que está no seu ventre. Cuide do seu marido, Senhor Deus, da sua casa, do seu casamento, e que seja um matrimônio abençoadíssimo, uma família abençoadíssima, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a nossa amada irmã Nayara, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o texto que nós vamos estar utilizando, eu quero trazer aí um texto que está em Joel, para nós estarmos aí indo até Atos dos Apóstolos, porque o texto de Joel, ele aponta para Atos dos Apóstolos, né? E ali a gente vê a mão do nosso poderoso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Israel, concretizando a efusão, né? Efusão, e essa efusão quer dizer o Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus, ele faz uma fusão, né? Ele se torna um conosco e nós somos guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, Joel é um texto que fala muito a respeito de tudo isso que nós estamos aqui falando, e eu quero estar abrindo aqui em Joel para nós estarmos lendo essa passagem aqui e Deus trabalhando, Deus fazendo assim uma obra magnífica na minha vida, uma obra magnífica na tua vida, através da nossa fé, através da nossa confiança. E a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o texto de Joel, ele fala, o texto de Joel no capítulo 2, ele fala sobre esta efusão do Espírito Santo de Deus. Eu quero começar no versículo 18, Joel capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que
é do norte, farei partir para longe de vós. Lançá-los-ei em terra seca e deserta. A sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas o Senhor. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque o pasto do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares se transbordarão de mosto de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, e a locusta, e o pulgão, e a uruca, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que vos procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de vós, no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais. O meu povo não será envergonhado para sempre. O Senhor, ele promete. E assim como o Senhor, ele promete, ele virá. E assim como o Senhor virá, ele fará grandes coisas na minha vida, ele fará grandes coisas na sua vida. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa fé em ação, a nossa fé em prática. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor e falar: Senhor, eu creio nas tuas promessas. Eu creio, Senhor Deus, que ainda, Senhor Deus, que os meus olhos, aleluia, não contemplem as tuas bênçãos. Eu creio no teu Santo Espírito, eu creio nas tuas promessas, Senhor Deus. Eu creio que tudo que o Senhor falou se fará. Eu creio, Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todas as coisas se cumprirão na minha vida. Eu creio, porque o Senhor é Deus quem consola, o Senhor é Deus quem visita, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais. E as tuas promessas, elas não serão frustradas na minha vida, porque eu as recebo, eu tomo posse, porque a tua glória verdadeiramente encherá a minha vida, a tua glória encherá a minha casa. Perdão. Que Deus esteja aí falando aos nossos corações, trazendo e nos enchendo das suas maravilhas. Que Ele possa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer com que você verdadeiramente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Então, as promessas da efusão do Espírito Santo, no versículo 28, e há de ser que depois, aleluia, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão, aleluia, sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito e mostrarei prodígios nos céus, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor o chamar. Então que seja, aleluia, chamado pelo Espírito Santo de Deus.
esteja se colocando na brecha, falando: Senhor, olha, eu não quero de maneira nenhuma ficar ausente das manifestações da tua glória nessa terra. Eu quero estar presente, mas não somente presente, eu quero ser participante. Não somente participante, eu quero fazer parte. Eu quero clamar, eu quero gritar a plenos pulmões e quero ver a tua glória se manifestando no meio do teu povo. Eu quero ver tudo isso que a tua palavra tem dito. Eu quero ver acontecer no meio da minha família, no meu bairro, na minha casa. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, ver a glória do Senhor se manifestando no nosso meio. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. E os seus milagres, aleluia, está bem diante de nós, diante dos nossos olhos. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar daquele que vive, daquele que reina para todos sempre. Amém? Então quero trazer aqui também, meu amado irmão, conforme diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, diz dessa maneira, preste atenção o que diz o Senhor a respeito de Atos capítulo 1. Quem escreve Atos dos Apóstolos é o nosso amado irmão Lucas. E ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido lá em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que lhe acolhera, que ele escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles espaço de 40 dias e falando do que, aleluia, respeita ao reino dos céus, ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que se esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste, porque na verdade batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, em toda Samaria e até os confins da terra. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, recebeu, ocultando os seus olhos, estando com os olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância a caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe, aleluia, de Jesus. Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. E levantando-se naqueles dias Pedro no meio dos seus discípulos, ora, multidão junta era quase 120 pessoas, e disse:
varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco, alçou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua primeira língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E tomé, ou melhor dizendo, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo esse tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido lá em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, ó Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido para que tome parte nesse ministério e apostolado. De que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. O capítulo 2, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu com um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, em que todos estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Assim, meu amado irmão, o Espírito Santo do Senhor, a efusão do Espírito Santo do Senhor, desceu sobre os apóstolos. E nós, amados irmãos, em nós tem derramado. Até os dias de hoje, nós, amados irmãos, temos sido canal de bênção, nós temos sido aí verdadeiramente o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos sido escolhidos por Deus para levar a sua mensagem a todos os povos e nações. Nós precisamos nos colocar, aleluia, à disposição para que o Espírito Santo ele venha queimar dentro de mim, queimar dentro de você. Quando o Espírito Santo ele age, você não fica quieto no seu lugar. Eu lembro que passou um tempo que eu estava dentro da igreja do Senhor, eu sofri uma perseguição tão grande que eu me afastei durante 2 anos. E durante esses 2 anos, eu estava dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas eu estava frio. Eu não estava querendo continuar mais o meu ministério. Quando de repente veio uma mensagem, eu ficava assim na cadeira. E aquilo me encheu, aquilo me queimava. A palavra do Senhor, ela vinha de uma força tal que ela saía pelos ouvidos, ela saía pelos olhos, pela boca. E a gente fica igual pipoca na panela. Então a gente fica inquieto. E o Espírito Santo ele veio numa explosão tão grande, amados irmãos, que o Senhor ele veio com, assim, conforme nós lemos aí, com um vento veemente, com línguas repartidas como de fogo. O Senhor ele veio assim de uma tal força, meu amado irmão, que passado alguns dias eu retomei o meu ministério. E o Senhor desde então tem feito assim maravilhas. O Senhor tem operado de uma forma assim abundante, de uma forma transbordante.
e eu tenho sido assim, muito usado, eu tenho sido assim, muito feliz na presença do Senhor. Não tem nada, amados irmãos, melhor do que nós estarmos verdadeiramente cheios do Espírito Santo de Deus. Mas isso nós temos que procurar, nós temos que estar buscando, clamando, falando: Senhor, venha, faça, Senhor Deus, verdadeiramente mais. Eu preciso. A necessidade é grande, amados irmãos, assim conforme nós alimentamos no almoço, a janta e o café da manhã, nós necessitamos também da palavra do Senhor. O Senhor fala para que nós venhamos comer essa palavra. O Senhor fala para que nós venhamos nos alimentar. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã, derramando do seu poder, derramando da sua unção, em nome de Jesus Cristo. Aqui, Niliane Alves, né? Ela está dizendo assim: olhe pela minha família, e também ela pede oração pelo senhor Sebastião Baeta, amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, toma a tua filha, Senhor Deus, Niliane Alves. Esteja tomando a família da tua filha, Pai, operando, Senhor Deus, com o teu poder, com o Espírito Santo do Senhor. Esteja operando também na vida do senhor Sebastião. Toma ele, Senhor Deus, da planta dos pés ao alto da cabeça. Revigora as suas forças e faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória sobre a vida dele. Também, Senhor Deus, sobre o Paulo César Júnior, Pai, toma ele nas tuas mãos. Toma também, Senhor Deus, a dona Jussara, Senhor Deus, esteja, aleluia, Senhor Deus, restaurando, Senhor Deus, a sua saúde, operando, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, pela força, Senhor Deus, do teu poder, ó Pai, aleluia, nós clamamos, ó Pai, que haja, Senhor Deus, restauração, que haja, Senhor Deus, vitória, que haja em nome de Jesus Cristo, vida, Senhor Deus, no altar do Senhor. Porque, Senhor Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus, em João capítulo 14, aleluia, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, aleluia, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, amém? Então quero fazer uma leitura rápida aqui, porque as horas elas se avançam, né? Nós precisamos estar aqui, aleluia, colocando diante dos amados irmãos o que o Espírito Santo, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio e fará, aleluia, ele veio fazer e fará sobre a minha vida e a tua vida. Em Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo, ele é o batizador com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma expressão bíblica encontrada no Novo Testamento para denominar o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos, com cumprimento da promessa registrada nas Escrituras, em conexão com o ministério do Messias. As pessoas também usam de forma similar a expressão batismo no Espírito Santo ou batismo do Espírito Santo. Quando Jesus ele foi batizado e quando ele estava a caminho para chegar ao batismo ali no Jordão, no batismo de João, João diz assim: eis aí o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, ele que tira o pecado do mundo. A ele ouve. João disse que ele batiza com água. João batiza com água. Mas esse que estava vindo, ele batizará com o Espírito Santo. Ele limpará toda a sua ira. O que isso quer dizer? Ele limpará todos os seus pecados. Ele limpará toda a sua ira. Ele colocará a palha, a parte queimará com fogo inextinguível. E ele batizará com o Espírito Santo.
Então, a frase batizar com o Espírito Santo aparece 4 vezes nos evangelhos e 2 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, em Mateus capítulo 3:11, Marcos 1:8, João 1:33 e Lucas 3:16, Atos 1:5 e 11:16. A promessa sobre o batismo com o Espírito Santo encontrou seu cumprimento após a ascensão de Cristo ao céu. Conforme havia sido prometido, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Entenda o que significa o Pentecoste. Nesse estudo bíblico veremos o que a Bíblia diz acerca do batismo com o Espírito Santo. Entenderemos também como as diferentes tradições cristãs interpretam essa doutrina, o batismo com o Espírito Santo na Bíblia. O derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus foi profetizado ainda no Antigo Testamento. Vale saber que naquela época o Espírito Santo já atuava no povo de Deus. Ele capacitava de uma maneira especial para um determinado ministério, apenas em pessoas específicas. Não era em todas as pessoas que o Espírito Santo de Deus agia. Foi assim, por exemplo, com Moisés, com os juízes de Israel, com alguns reis, com alguns profetas. Ainda no tempo do Pentecostes, Moisés já aparece fazendo um apelo, remete ao batismo com o Espírito Santo. Ele fala sobre quão bom seria que o Senhor derramasse o seu Espírito sobre todo o povo. Números capítulo 11, versículo 29. Mais tarde, através do ministério do profeta Joel, Deus faz a seguinte promessa: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Existem várias outras profecias sobre o batismo no Espírito Santo. O profeta Isaías, por exemplo, também profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo. Ele fala acerca do dia em que o Espírito, aleluia, Santo, seria derramado sobre todo o povo de Deus, provendo uma grande restauração. Isaías capítulo 32, versículo 15. Depois Deus usou o mesmo profeta para apontar para a promessa de Isaías 44, versículo 3. O que eu quero, amados irmãos, nessas pequenas frases que nós já lemos, que nós precisamos dar conhecimento ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Hoje em dia o Espírito Santo é muito esquecido. Nós esquecemos o Espírito Santo a tal ponto de que muitas vezes nós perguntarmos à pessoa: você é batizado com o Espírito Santo? Ela dizer assim: eu não sei se sou batizada ainda com o Espírito Santo. E muitas vezes as manifestações do Espírito Santo, elas não são evidentes na vida da pessoa. Mas nós precisamos buscar com zelo. Nós precisamos clamar ao Senhor, falar: Senhor, eu reconheço a obra do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu reconheço que necessito fazer uso. Eu necessito buscar, eu necessito orar pelo Espírito Santo. Todas as vezes que nós saímos de casa, nós precisamos falar: Senhor, Deus de Israel, envia o teu Espírito na minha frente. Que o Espírito Santo esteja brandando ou acalmando o coração daquela pessoa que eu vou conversar com ela. Que o Espírito Santo esteja preparando o meu trajeto, que seja um trajeto de calmaria, que não venha haver assalto, que não venha haver acidente, raios, tempestades, mas que eu esteja ilesa, sendo cuidado pelo Senhor. Então a obra do Espírito Santo, ele é companheiro, ele é amigo, ele é aquele que está ao lado. Nós precisamos fazer uso. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar com zelo. Continuando aqui, já no Novo Testamento, o profeta João Batista também fala sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo.
ele relaciona tal promessa com a vinda do Messias. Inclusive, ele conecta a promessa sobre o batismo no Espírito Santo com o juízo de Deus, assim como fez Joel, Mateus capítulo 3, versículo 11, Joel 2, 30 a 32. Mais tarde, o próprio Jesus também falou aos seus discípulos sobre a promessa de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49, Atos capítulo 1, 4 e 5. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi um cumprimento de todas essas profecias de forma bastante explícita. O apóstolo Pedro utiliza exatamente a profecia de Joel para apontar que ali se cumpria as escrituras e que o tempo, aleluia, da nova aliança havia chegado. Atos capítulo 2, 16, versículo 16 e 21. Pedro não teve dúvida de que já estava vivendo os últimos dias profetizados por Joel. Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Não é raro encontrar indivíduos que afirmam possuir o dom especial de batizar pessoas com o Espírito Santo. Entretanto, a Bíblia é suficientemente clara ao afirmar que apenas Jesus Cristo tem o poder para batizar com o Espírito Santo. No nome santo do nosso Senhor e Salvador. João Batista foi o último mais importante dos profetas. Lucas capítulo 7, 24, 28, 16, 16. Ainda assim, quando ele falou sobre o batismo com o Espírito Santo, ele apontou para o Messias como sendo o único capaz de batizar com o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Essa interpretação de João Batista está completamente de acordo com as Escrituras. O profeta Isaías profetizou sobre o Messias como sendo aquele que possui o Espírito do Senhor Deus para anunciar a restauração. Isso significa que, de acordo com Isaías, apenas quando o Messias viesse, o Espírito Santo seria derramado. Isaías capítulo 61. Durante o seu ministério, o próprio Jesus se identificou como sendo aquele sobre o qual Isaías profetizou. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 21. Então, somente Jesus é capaz de batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa que as pessoas podem manipular. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador, enviado pelo Pai e pelo Filho. João capítulo 15, versículo 26. Saiba mais sobre quem é o Espírito Santo. Diferentes interpretações sobre o batismo com o Espírito Santo. Existe um grande debate entre os cristãos sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Esse debate surgiu especialmente a partir do século XX, com a ascensão do movimento carismático, que discute a natureza do batismo com o Espírito Santo, quando é e como ele ocorre, o qual o seu verdadeiro significado. Toda a discussão se resume em duas posições predominantes acerca do que é o batismo com o Espírito Santo. A primeira interpretação defende que o batismo com o Espírito Santo está diretamente ligado à regeneração e à conversão do pecador. Sobre esse aspecto, todos aqueles que verdadeiramente nascem de novo, necessariamente são batizados com o Espírito Santo. Esta é a exposição tradicional predominante no cristianismo histórico e defendida ainda hoje, principalmente pelas igrejas reformadas. A segunda interpretação entende que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta à regeneração e posteriormente a ela seria um tipo de segunda bênção que eleva os cristãos a um nível superior de espiritualidade. Nesse caso, nem todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo, e a interpretação carismática dentro do pentecostalismo a seguir. Vamos entender melhor cada uma das interpretações acerca do batismo com o Espírito Santo. Vale dizer aqui que, aleluia, entraremos nos campos das experiências pessoais. Apenas apontaremos a forma como cada linha entende o assunto. O que eu quero dizer?
que a salvação ela é individual, assim como a salvação ela é individual. Nós precisamos ter experiências com o nosso Deus. Nós precisamos ter relacionamento. Nós precisamos ter no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo intimidade. Nós precisamos entrar no Santo dos Santos. Nós precisamos a cada dia falar: Senhor, eu quero ser diferenciado, não para a exaltação da minha própria carne, mas para fazer a tua obra, me colocar no centro da tua vontade, para que mais pessoas venham conhecer o Senhor mais e mais, para que eu venha saquear o inferno e povoar o céu. Essa tem que ser a nossa intenção, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o batismo com o Espírito Santo, na doutrina pentecostal, dentro do movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é visto como sendo uma bênção diferente da regeneração. Por isso, alguns grupos utilizam a expressão segunda bênção para designá-lo. Os pentecostais entendem que todo aquele que nasceu de novo já possui o Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Efésios capítulo 1, versículo 13. Porém, isto não implica no batismo com o Espírito Santo especificamente. Então, segundo a visão do pentecostal, após a conversão, o cristão deve buscar o batismo no Espírito Santo com diligência. O propósito do batismo com o Espírito Santo, aleluia, também pode ser visto, aleluia, glórias a Deus. O batismo com o Espírito Santo pode ser visto, aleluia, me perdi aqui, só um pouquinho. Lerei de novo para a gente reencontrar. Dentro do movimento pentecostal com o Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo, é visto como sendo uma bênção diferente da regeneração. Por isto, alguns grupos utilizam a expressão segunda bênção para designá-lo. Os pentecostais entendem que todo aquele que nasceu de novo já possui o Espírito Santo, conforme nós lemos aí. Agora, indo mais à frente, o propósito do batismo com o Espírito Santo também pode ser visto sob dois aspectos diferentes dentro da visão pentecostal. No pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo estava diferentemente ligado ao conceito de santificação. Inclusive em alguns círculos pentecostais, o batismo com o Espírito Santo estava relacionado à ideia de perfeccionalismo ou perfeccionismo cristão. Com o tempo, o entendimento dentro dessa perfeição sobre o propósito do batismo com o Espírito Santo mudou. A posição predominante passou a relacionar com o batismo com o Espírito Santo a capacitação de crentes com os dons para ministério. Então, sobre este aspecto, o batismo com o Espírito Santo é uma obra especial operada pelo próprio Espírito Santo de Deus no crente, concedendo-lhe poder para a sua vida e seu ministério cristão. Amém? Glória a Deus. Em outras palavras, essa posição diz que o batismo com o Espírito Santo implica num revestimento de poder que auxilia o crente em sua nova vida. Ele identifica o crente interiormente, lhe ajuda a ter uma conduta vitoriosa, que possa testemunhar de autoridade a sua fé em Cristo. Entretanto, esse revestimento implica numa experiência singular para elevar os que recebem a outro nível espiritual. Pontos principais sobre o batismo do Espírito Santo na visão pentecostal. Para defender a sua ideia de batismo com o Espírito Santo é uma bênção distinta da salvação. Os pentecostais recorrem
algumas passagens do livro de Atos dos Apóstolos. Essas passagens servem de apoio aos pontos básicos da doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo. Com base nesses textos, eles concluem que as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo já eram crentes. Isso significa que eles já tinham sido regeneradas quando receberam o dom do Espírito Santo. Os principais exemplos utilizados, os próprios apóstolos que receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, os samaritanos que já tinham recebido a palavra de Deus e sido batizados em nome do Senhor Jesus, receberam o Espírito Santo somente após a oração dos apóstolos. Atos capítulo 8, versículo 14, versículo 17. O centurião Cornélio, que já era temente a Deus quando foi batizado com o Espírito Santo, em Atos capítulo 10, versículo 44 e 46, o episódio envolvendo os discípulos de João Batista, Atos capítulo 19, versículo 6, como o batismo com o Espírito Santo é diferente da regeneração e se identifica por haver um hiato de tempo entre, aleluia, um e outro. Para defender esse ponto, geralmente utiliza-se exemplo da conversão de Paulo de Tarso. Somente depois de 3 dias, o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Então, meu amado irmão, há uma busca incessante, há um envolvimento, há verdadeiramente um querer. Eu quero ser separado, eu quero ser diferente, eu quero cumprir os teus desígnios, eu quero fazer a tua vontade. Paulo, ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo, ele sofre por amor do Evangelho. Davi, ele fala, o zelo da tua casa me consome. A gente precisa entender, amados irmãos, conforme diz o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, aleluia, ele fala um texto bastante abençoado, que nós podemos aqui observar como é o zelo de Paulo pela obra do Senhor. Antes eu subjugo o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para pregando aos outros eu de alguma maneira não venha ficar reprovado. Nós precisamos nos subjugar à vontade do Pai, à vontade do Filho, à vontade do Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele quer fazer, Deus, ele quer operar, e nós precisamos nos colocar no centro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, ele vai fazer, Deus, ele vai operar, e você é uma obra, você é verdadeiramente um instrumento usado por Deus. Então deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus operar, amém? Deixa Deus fazer infinitamente mais. Jesus, ele é o batizador com o Espírito Santo. Fala, Jesus, eu necessito de algo mais. Eu necessito, Senhor, de estar na frente, fazendo a tua obra. Eu quero fazer a tua obra. Amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo. Cobre-nos com tuas mãos potentes. Faça resplandecer da tua glória sobre a minha vida, sobre a vida dos meus amados irmãos. Esteja, Senhor Deus, batizando com o Espírito Santo, ó Pai. Esteja sendo derramando mais e mais, Senhor Deus, da tua presença santa. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida de cada um. Assim, Senhor Deus, eu louvo, eu engrandeço, eu magnifico o teu nome. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador esteja sobre a tua vida, sobre a vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém. Receba aí um abração do pastor Carlos. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Deus te abençoe.